Fala cartoleiro, fala cartoleira! Sejam todos muito bem-vindos ao canal de dicas do Professor Lourimar. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela inscrição e muito obrigado por aquele like que você sempre deixa aqui no canal, porque o like é bom para ajudar o canal a crescer e para que outras pessoas também possam assistir aos vídeos do Professor Lourimar Mendes. Vamos embora para o segundo vídeo da semana, segundo vídeo da rodada. Amanhã o mercado fecha mais cedo, né, às 3 da tarde, então a gente tem que pelo menos colocar 2 vídeos aqui para vocês. Mais cedo eu já fiz o time barato, né, voltado para pontuação, um time que todo mundo possa escalar, e agora nós vamos fazer aqui o time da mitada. Como que funciona? Quem está conosco no canal há mais tempo já sabe, no time da mitada nós colocamos 8 peças, 9 peças que eu uso no meu time principal e colocamos aí 3, 4 apostas para todo mundo poder jogar de forma tranquila. Claro que a nossa primeira aposta não podia ser outro. Claudinho joga em casa, ao invés dos 14 gols que estão colocados aqui, ele tem 16 gols, 49 finalizações, 5 assistências, sempre pontuações positivas. Até em jogos difíceis o Claudinho tem pontuado. Na última ele fez 1.10, mas pegou um adversário extremamente difícil, que já ganhou 9 partidas seguidas, que é o Internacional. Inter que não perde desde a 22ª, pegou um Bragantino também que vinha muito bem, né? O Bragantino vinha de 3 vitórias consecutivas, não perdia 5 jogos, e aí acabou perdendo para o Internacional, mas Claudinho é um nome muito bom. Além do Claudinho, Gabigol e Bruno Henrique estão entre os mais escalados. Se a gente pegar aqui os mais escalados, Gabigol, Bruno Henrique, Claudinho. Marinho também estava entre os mais escalados, mas já surgiu a notícia que ele está machucado e ele não vai para essa rodada, vai se recuperar fisicamente. Sendo assim, a gente teria, além do Claudinho, o Gabigol, que tem 9 gols, que tem 44 finalizações, que é um cara que pontuou muito na última, fazendo 15 pontos. Tem gols dele que não está aqui porque ele fez, não valia para cartola. Por exemplo, contra o Grêmio, né? O cara passou de 20 pontos, não valia para cartola. Gabigol é um outro nome natural para a rodada. Gabigol precisa de 16 pontos para valorizar. Claudinho precisa só de 3.70, até para isso o Claudinho é bom. Enquanto o Bruno Henrique, que é o terceiro mais escalado, precisa de 9 pontos para valorizar. A gente vai deixar esse buraquinho aqui no meio, como sempre fazemos no time da mitada. Aquela vaguinha ali é para nossa aposta. No meio campo, sem prolongar muito, Flamengo jogando muito, né? Tanto no jogo contra o Grêmio no segundo tempo, quanto no último jogo contra o Sport, que o Flamengo brincou de perder gols. Se não perde aquela quantidade de gols, os caras tinham mitado muito mais. A Arrascaeta, por exemplo, tem 6 gols, 6 assistências e 33 desarmes. Também só pontuações positivas. Ele é um cara caro, custa 18 cartoletas. Mas se você tem orçamento, não deixe o Arrascaeta de fora. Se você não pode colocar o Arrascaeta, coloque um cara mais barato. Além do Arrascaeta, a gente vai colocar, também está entre os mais escalados, o Raul, que é o cara da regularidade do Bragantino, custa 9,97 cartoletas, sempre pontuações positivas. Na última, o Claudinho fez 6,5 num jogo difícil contra o Inter, e no finalzinho, se não fosse o Lomba, teria feito gol. E aí ele teria feito 15 pontos. Então o Claudinho é um cara especial para Cartola. Apesar de ter poucas mitadas extraordinárias, ele tem um 16,90 aqui, ó, na rodada 28. Mas já tem 2 gols no campeonato, 2 assistências, mas ele é o rei do quê? Desarmes. 102 desarmes em 24 jogos. É média de acima de 4 desarmes para o jogo, por isso a gente não vai deixar de fora. Aí a gente deixa a vaguinha aqui no meio e não deixa de falar para vocês que o Johan, que é ótima opção, está entre os mais escalados. Precisa de 8.10 para valorizar, o Johan do Atlético. E o Vina também está entre os mais escalados, precisa de 5.60 para valorizar. Outros meias que a gente pode pensar em sugerir: Jean-Pierre precisa de 2,30 para valorizar. Alisson, Everton Ribeiro também, mas precisa de 12 pontos para valorizar. 2 caras do Inter que são bons: Edenilson, que na última fez 9,80, é um meia interessante porque ele bate o pênalti. E o outro é o Patrick, que na última fez 9,60 também, né, Patrick? Tem 5 gols no campeonato, tem 4 assistências, fez gol na última rodada,
É um cara que tem desarmes demais, 71 desarmes em 29 jogos. É um meia interessante, mas a gente vai deixar isso aqui para uma aposta que eu vou falar mais na frente no vídeo. Na defesa, a gente não tem muito o que inventar. Arana está entre os mais escalados, assim como o segundo mais escalado é o Calegari aqui do Fluminense. Calegari, por ser barato, por ser um cara que rouba muitas bolas, 57 desarmes em 16 jogos, o que dá aí quase 4 desarmes por partida também, mais de 3,5. Nas últimas 4 ele teve sempre pontuações positivas, mesmo quando perdeu o SG. Então o Calegari, por ser barato, cabe no orçamento aqui dos meus inscritos, eu vou sugerir o Calegari. Não vou sugerir o Arana para vocês, porque ele é muito caro, mas o Arana vai estar no meu time principal, uma vez que o Atlético pega o Goiás, o Atlético é amplo favorito. Aqui para lateral, a gente tem alguns nomes que a gente pode pensar em apostar. Quais são eles? O Fagner, do Corinthians, é um nome interessante para a aposta. Ele tem 54 desarmes, então desarma bem, já tem um gol no campeonato, é um cara que tem sempre pontuações positivas, mesmo quando o Corinthians não vai bem ou sofre gols. Claro que ele vai pegar um Ceará, a gente tem que tomar cuidado, porque esse Ceará aqui, fora de casa, joga melhor do que dentro de casa, né? Tem o Vina, tem o Lima, o Ceará é um time certinho e joga melhor fora de casa, então tem esse porém que a gente tem que pensar. Egídio é um nome interessante porque ele é uma alternativa ao Calegari, então se você não quer ir com os mais escalados, você vai com o Egídio. Na rodada passada eu usei essa estratégia. Ao invés de ir com o Lucas Claro, que era muito escalado, fui com o Nino e deu certo, o Nino fez 16 pontos. Outros laterais que eu acho que você pode escalar, Isla. Isla, ele tem 5 assistências, 48 desarme e um gol. É o rei das assistências, então é um cara interessante para a gente escalar, custa 10 cartoletas. Nessa mesma vibe aí do Isla, a gente tem o Felipe Luiz do Flamengo, também do Flamengo, né? Que pega o Vasco. O Flamengo, como eu disse, fez 2 últimos jogos muito bem. O Felipe Luiz tem 77 desarmes e 2 gols e 2 assistências. Por esse número dele que é expressivo e pontuações sempre positivas, vai pegar um clássico pela frente, ele pode ter muitos desarmes, mesmo não mantendo desse jeito. Então eu acho que o Felipe Luiz é um nome interessante, vou deixar ele aqui nesse time da mitada. E para terminar, a gente pode, por exemplo, indicar aqui o Tinga, para quem quer fugir dos mais escalados. O Tinga tem 2,85, tem um jogo equilibrado contra o Coritiba, né? Esses dois times aqui precisam de ganhar, né? O Fortaleza para sair do rebaixamento e o Coritiba para tentar ainda se salvar, porque está em 19º, acho que é um nome interessante, o Tinga. Outros nomes que a gente pode ver aqui, Natanael é sempre ofensivo, mas vai pegar um Bragantino, então não vai manter esse G, mas é um nome que a gente tem que fazer menção a ele. Já fiz menção ao Fagner, ao Isla, ao Egídio, acho que é isso. A gente fechou. Em termos de zagueiros, os zagueiros mais escalados, um é o Júnior Alonso. Se você tem menos cartoletas, o Júnior Alonso custa 10,87. Se você colocar o Hever, você já economiza. O Nino não deixa de ser um nome interessante, porque ele tem 41 desarmes, já tem 3 gols, é bom na bola aérea. O Fluminense fez uma ótima partida contra o Goiás, o Nino fez 16,40, então é um nome a se avaliar. Não é ruim pensar no Nino, não. Assim como no Lucas Claro. Um nome que eu citaria por fora aqui é o Gil. Apesar do Ceará vir bem fora de casa, o Gil tem pontuações sempre positivas. Não deu aquela mitada ainda, porque ele só tem um gol no campeonato, mas o Gil é um zagueiro interessante. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que a gente pode indicar. Acho que é isso. Mas como o Bragantino, teoricamente, tem um jogo mais favorável, e o Léo Ortiz, ele é um cara que já tem 3 gols no campeonato, tem 59 desarmes, é quase 2 por jogo. Se ele manter o SG, de repente belisca um golzinho aí, ele imita fácil, sendo que ele só tem pontuações positivas. Olha o gráfico aqui do cara, do Léo Ortiz. Então é um nome muito interessante, eu vou colocar o Léo Ortiz. Esses 2 zagueiros aqui são os mais escalados da rodada. Lembrando que a gente fez aquela estratégia, não repetimos ninguém aqui entre esses 4. A dobra que nós vamos fazer vai ser do goleiro do Flamengo. É um goleiro que vai ter um clássico pela frente. Eu acho que ele pode fazer boas defesas. É um goleiro bom, né? Que teve várias mitadas aqui, ó. Pelo menos não negativou, né? Da 27ª em diante. Então é um goleiro interessante. Acho que correndo por fora o Felipe Alves fez uma partida boa contra o Atlético. É um nome interessante também. Acho que são interessantes tanto o Vanderlei
apesar de não ter ido muito bem nas últimas, como o Santos, que vai pegar o ataque do Inter, o Santos jogando em casa, ele teve várias pontuações positivas durante várias rodadas seguidas, e um goleiro baratinho que também vai pegar o Grêmio. O Santos deve vir com o time alternativo ou time reserva, o João Vitor, por ser barato, e de repente fazer umas 2 defesas ali contra o Grêmio, é um nome também fora da curva. Goleiro tá muito difícil, então você vai no seu feeling, tá? Goleiro tá difícil para escalar, vai no seu feeling. Técnicos da rodada: Sampaoli muito caro, mas deve ser bem escalado. E os outros 2 que serão bem escalados: Rogério Ceni e Maurício Barbieri. Os 2 custam praticamente a mesma coisa. O Maurício 8, o Rogério 9. Como o Bragantino tem um jogo teoricamente mais fácil, porque não é clássico, eu vou de Maurício Barbieri. Inclusive, falando nisso, já vou colocar o Claudinho de capitão. Aqui a gente tem também um terceiro jogador do Bragantino na zaga e um quarto, que é o Claudinho. Nesse momento a gente tem o técnico e mais 3 do Bragantino, muita aposta no Braga. Agora aquela nossa aposta do meio campo. Queria ter falado dela no time barato, acabei esquecendo. Eu acho que um nome interessante, já que não joga nem o Otero e nem o Casares. Um nome interessante fora da curva que muita gente está esquecendo, de repente vai lembrar agora que eu falei, é o Matheus Vital. O cara é barato, olha, ele custa 5,54 cartoletas. Guardei essa novidade aqui, essa escalação, essa dica até na última hora, mas estava já com ela desde tarde, que eu já até falei lá no meu grupo de Telegram, já falei lá no Instagram. Esse é um cara que eu acho que tem um potencial gigante para mitar na rodada. Ele chuta muito, pode ser o cara da bola parada do Corinthians. Ele tem 2 mitadas. O Corinthians ficou muitos jogos sem valer para Cartola. Ele tem uma mitada aqui na 27ª, que ele fez 10,30, e uma outra mitada aqui na 31ª, que ele fez 15,80. Na última, na 32, ele não negativou, mas também só fez 0,60. Então esse é um cara barato, que vai baratear o seu time. Acho um cara interessante por meio, é uma aposta. E a nossa última aposta agora no ataque. Já que o Bruno Henrique é o mais escalado, a gente não vai com ele. Arthur, muita gente vai dobrar. Bragantino. Tem gente que vai de Diego Souza, tem gente que vai de Jô, tem gente que vai de Vargas. Eu vou sugerir aqui 3 apostas. Uma é o Wellington Paulista. O cara faz gol, tem pênalti a favor, acho que é um nome interessante. O outro é o Mosquito do Corinthians. É um cara que movimenta muito, tem possibilidade de fazer uma partida boa ali junto com o Matheus Vital, que eu já citei. E a terceira opção nossa é um atacante do Atlético. Ninguém está confiando no Atlético, o Keno saiu, o ataque ficou assim meio que dependente dessa saída do Keno, não se organizou. O Vargas fez um gol de pênalti, mas não foi muito bem. O Sacha também não foi bem, mas a gente vai dar um crédito aqui por Vargas, porque ele custa 9,95 cartoletas e pega um Goiás que vai jogar aberto. O Vargas ainda tem a questão do pênalti a favor, então a gente vai colocar o Vargas aqui no ataque. Esse é um ótimo time. Esse time custou 117,83 cartoletas. Se você quiser dar uma economizada no time, você pode tirar uma Arrascaeta e colocar um jogador mais barato. Você pode tirar um Vargas e colocar um jogador mais barato também. Pensando aqui no Vargas, ele custa 9 cartoletas. Se você colocar o Wellington Paulista, ele custa 7,45. Se você colocar o Savarino, ele custa 6,32. Aí você vai só barateando o seu time. Estou olhando aqui, ó, o Gustavo Mosquito, ele custa 3,69. Se a gente fizer uma aposta no Gustavo Mosquito, você vai ficar com esse time, com esse preço, vai ser super barato. Isso aqui é só para a gente fazer as conjecturas, né? No caso, com o Gustavo Mosquito, ficaria em 111,60. Acho que também seria um time interessante. Só para fechar, para o vídeo não ficar longo, vamos fechar aqui com o Vargas. Esse é o time da mitada. Eu vou colocar esse time no meu time B, tá? O meu time B vai jogar desse jeito. Tá aqui a escalação. Espero ter ajudado. Boas mitadas para nós amanhã. E muito obrigado por vocês fazerem parte aqui do nosso canal, que